Olá, turma! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Essa é a live de número 64. Isso significa que estamos há 64 semanas consecutivas, toda segunda-feira, aqui no YouTube 1937. Hoje, excepcionalmente, a live não é ao vivo, ela é gravada. E o conteúdo de hoje é um conteúdo muito bacana. Ele foi solicitado por uma participante do Clube de Treinadores e Treinadoras. Então, o foco é o que são soft skills e hard skills e como isso impacta o seu treinamento. Mas antes de entrar diretamente no conteúdo, vamos lembrar do propósito dessas lives toda segunda-feira. Nós temos dois grandes objetivos. O primeiro deles é para ajudar você que está iniciando na sua carreira como treinador, treinadora, na área de treinamentos organizacionais. Então, a gente quer te ajudar a começar bem. E para você que já atua na área, que já tem conhecimento, já tem experiência, o nosso propósito é aumentar a sua expertise para que você possa ser ainda melhor. As lives elas ficam disponíveis aqui no nosso canal durante uma semana, tá? Uma semana gratuitamente. Depois, elas vão para a nossa plataforma ou plataformas por assinatura. Então, nós temos o Clube Premium de Treinadores e Treinadoras. Você pode fazer a assinatura por R$ 299 por ano ou 12 de R$ 29,90. Nós temos também a Games for Training, que é uma plataforma só de jogos. Lembrando, a assinatura do clube te dá acesso a todas as lives que já foram realizadas pela plataforma Nutror. Então você pode assistir quantas vezes quiser e também mais um ano de live. Segunda plataforma, a Games for Training, que é uma plataforma de jogos, uma plataforma por assinatura. Você faz a assinatura e ganha acesso a jogos disponibilizados nessa plataforma. Assinatura de um ano. Nesse mês de maio, nós colocamos 5 jogos disponíveis e a cada mês você recebe mais 2. Então, agora, junho, mais 2 jogos e assim sucessivamente. Então, ao final, você vai ter aí pelo menos 15 jogos disponíveis para você aplicar. Essas ferramentas disponibilizadas na Games for Training são os arquivos em PDF, com videoaula, com roteiro de aplicação em PDF. E quando é um jogo físico, tem lá o material para você mandar para a gráfica para imprimir. Tem alguns jogos que são em PDF interativo, você pode aplicar num treinamento online ou num treinamento presencial. E tem outros materiais, Canvas, dinâmicas, são diversos recursos disponíveis para você. O valor de assinatura é R$ 1.997 ou 12 de R$ 199,70. Mas nesse mês de junho você tem 50% de desconto. Então você pode fazer, dá mais de 50, me parece que é R$ 1.000 de desconto. Um pouco mais de 50%. E você pode fazer a assinatura com esse benefício. Aproveite, não perca essa oportunidade. E temos ainda a Trainerflix, que é uma plataforma que, além de jogos, ela tem também o conteúdo dos treinamentos. Então, você recebe lá acesso à plataforma e tem o treinamento pronto para aplicar. Diversos temas, como, por exemplo, gestão do tempo, criatividade e inovação, equipes, gestão das emoções. São diversos temas. Já temos na plataforma 21 conteúdos disponíveis para você. E a cada mês você recebe mais um treinamento pronto para a aplicação.
o valor R$ 3.499 por ano, ou 12, e aí 12 de quanto? R$ 349,90. Ufa, consegui. Então você também pode fazer a assinatura da TrainerFlix. Quando você faz a assinatura The Games for Training, você recebe gratuitamente acesso ao clube de treinadores. Quando você faz acesso a TrainerFlix, também recebe acesso ao clube de treinadores. Então vamos entrar no conteúdo, no tema de hoje. O que são soft e hard skills e como isso impacta o seu treinamento. Então lembrando que esse conteúdo foi sugerido por uma participante do Clube Free. Você pode ingressar nos nossos grupos de WhatsApp, que lá você recebe o link em primeira mão para participar das lives. Então basta você acessar o meu canal, meu perfil no Instagram, Ciro Daniel Oficial, e na bio tem o link para você ingressar no grupo, tá bem? Se você não está inscrito aqui no nosso canal no YouTube, se inscreva. Nós estamos com a meta de chegar em 1.500 inscritos, então ajude o canal. Também deixe o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda a divulgar essa live, esse vídeo. Antes de entrar no conteúdo, é importante entender qual o propósito de classificar coisas. Então, por exemplo, classificar competências em hard skill e soft skill é uma classificação. Mas qual o objetivo disso? Principalmente didático. Então, nós classificamos coisas por características comuns ou por aquilo que as diferencia. O primeiro, talvez a primeira pessoa a começar esse processo de classificação foi o filósofo Aristóteles, onde ele começou a classificar os seres vivos em dois grupos, animais e plantas. Então a classificação ela pode ser útil ou não. Pode ser que alguma competência fique difícil de você enquadrar. Será que isso é soft skills? É hard skills? E no final das contas, para fins de desenvolvimento daquela competência, não vai importar muito. Essa classificação é útil para você entender as competências. Então, é importante saber que a classificação tem essa finalidade, mas ela tem limitações. Às vezes, uma competência vai ficar muito difícil de enquadrar num ou outro. Segundo ponto, a palavra soft e hard, ela vem da área da tecnologia e skills vem de habilidade. Então, nós temos o software e o hardware dentro da área da tecnologia. Por exemplo, aqui, o meu iPad que eu estou usando como apoio, ele é um hardware. O notebook que eu estou utilizando aqui para fazer a gravação, hardware, a câmera, hardware. Agora, o aplicativo que eu estou usando para fazer essa transmissão é o software. Então, nós temos aqui a parte rígida, visível, hardware, aquela parte intangível e invisível, que nós não conseguimos tocar diretamente o software. E aqui já nos dá uma dica sobre a diferença entre hard skills e soft skills. Mas de onde originou-se essa aplicação destes termos para o desenvolvimento humano? Isso surge no exército americano, nas Forças Armadas Americanas, na década de 70. Então, eles, com o intuito de humanizar mais os militares, eles começam a diferenciar soft skills e hard skills. Por quê? Porque muito processo procedimental, muita questão técnica são as hard skills. Só que o soldado, ele não mais ou tão importante quanto as hard skills eram as soft skills, a sua capacidade de se comunicar. Muitas vezes eles em
algum procedimento em algum país, a capacidade de empatia, de se adaptar àquele ambiente, são soft skills. Então, eles treinavam muito hard skills, como pegar o fuzil ou a arma e como manejar, táticas de guerra, muito hard skills. Mas eles perceberam que as soft skills eram fundamentais, em alguns momentos talvez até mais importantes que as habilidades ou competências mais duras, mais rígidas ou mais técnicas, chamadas de hard skills. Então essa é uma das origens. E aí dentro do desenvolvimento humano, essas palavras passaram a ganhar força. Nos últimos anos, mais ainda. Cada vez mais tem se falado da importância, por exemplo, dentro da área de liderança, do líder não ter apenas o conhecimento técnico, mas sim as competências humanas. Se nós analisarmos, por exemplo, Dale Carnegie, ele, na década de 40, ele já estava escrevendo sobre isso, dizendo que o sucesso de um líder estava relacionado 75% a habilidades humanas, que são soft skills, e apenas 25% a competências técnicas, que são as hard skills. Se analisarmos estudos trazidos pelo Daniel Goleman, ele vem mostrar que esse percentual é maior, é de 85% a 100% o sucesso de um líder relacionado a soft skills. Então, quando se fala em inteligência emocional, nós estamos falando de soft skills. As 25 ou 24 competências que contemplam a inteligência emocional são soft skills. Então, agora vamos entrar mais especificamente no que é hard skill e o que é soft skill. Então, primeiro, que é hard skill, pegando a palavra, são competências rígidas, duras. Elas são muitas vezes conhecidas como competências técnicas. É mais fácil de observar esse nível de competência, é mais fácil de avaliar. Da mesma forma como eu enxergo o hardware. Eu vejo o computador, eu vejo o meu microfone, hardware. Eu consigo visualizar, portanto, consigo mensurar com mais facilidade. Agora, o software que está rodando no computador, que está por trás, já é mais difícil de ver. Eu vejo até o resultado dele. Da mesma forma, quando eu olho uma pessoa interagindo com a outra, embora não veja as competências, os soft skills daquela pessoa, na interação com outra pessoa, eu percebo a capacidade dela se comunicar, a capacidade dela se adaptar a uma determinada situação. Então, eu consigo ver essas competências na interação, mas são mais difíceis de mensurar, são mais difíceis, inclusive, de observar. Então, quando uma pessoa está passando por uma formação, seja ela técnica, seja ela uma graduação, uma pós-graduação, nós temos ali um conjunto de hard skills. Então, uma pessoa está fazendo um curso técnico em eletrônica, em programação, linguagens de programação, em como utilizar esse software para fazer uma transmissão, nós estamos falando em competências, em hard skills. A pessoa está fazendo a formação em direito, aprendendo a manusear a legislação, medicina, está aprendendo como utilizar o bisturi, tudo isso são hard skills. Mas imagine um médico que só tem hard skills, que as soft skills são baixas, ele não vai ter empatia, a capacidade de se comunicar vai ser prejudicada. Está começando a trazer aí uma clareza, né? Então, o hard skills ou as hard skills, elas podem ser demonstradas por certificados,
quando vamos participar de uma prova, de um concurso, muitas vezes nos pedem certificados que comprovam nosso conhecimento, habilidade, técnica numa determinada área. Então, hard skills é mais fácil de comprovar. A pessoa traz certificados de participação de cursos, de treinamentos, de formações que evidenciam. Já dificilmente a pessoa vai trazer uma de pensamento flexível, da sua habilidade de empatia. Nós temos os comportamentos comportamentais, mas o fato dela ter participado não garante que ela desenvolveu a empatia, né? A habilidade técnica, eu posso fazer uma prova, por exemplo, de linguagem de programação, onde a pessoa vai ter que programar alguma coisa, eu vou observar, o software, ela tem que mexer no Excel, eu consigo visualizar essa competência, essa habilidade com mais facilidade. O que mais? Então, desenvolvimento de software, design gráfico, o pacote Office, gerenciamento de projetos, são tudo competências ou hard skills. Mais alguns exemplos aqui: segurança de rede, análise estatística, análise de dados, mineração de dados, desenvolvimento móvel, linguagens de programação. A própria linguagem estrangeira, aprender inglês, francês, isso é hard skills. Desenvolvimento de conteúdo, edição de texto, orçamento, análise estatística, revisão de conteúdo, o pacote Adobe, gravação de vídeo, são tudo hard skills. Agora vamos entrar nas soft skills. Elas estão mais relacionadas a habilidades pessoais, a características próprias. E nós desenvolvemos essa soft skills ao longo da vida, diferente de hard skills, que eu vou ali, faço um curso, faço um treinamento e desenvolvo naquele momento, ou tenho uma formação mais específica. Agora, as soft skills, desde que eu começo a aprender a falar, eu começo a desenvolver um conjunto de soft skills. Então, muitas vezes elas estão arraigadas, são nossos hábitos formados ao longo da vida. Nossos comportamentos, como que a gente reage a determinada situação. São soft skills. Elas não têm uma certificação, portanto, então são mais difíceis de mensurar. O que mais? São muitas vezes chamadas de habilidades humanas, por isso que o exército americano implementou esse conceito, porque ele percebeu que somente hard skills não era suficiente. Muitas vezes evitar o confronto, as habilidades de negociação, de conversação eram fundamentais. Então, soft skills importantes. Agora, por exemplo, deixa eu dar alguns exemplos aqui. Então, integridade, confiabilidade, mente aberta, comunicação, trabalho em equipe, criatividade, solução de problemas, adaptabilidade, organização, vontade de aprender, empatia, liderança, ética, gerenciamento do tempo, tomada de decisão, são tudo soft skills. Iniciativa, proatividade, são tudo soft skills. É tanto que na Trainerflix, a maior parte dos treinamentos são focados em soft skills. Então, 95% dos treinamentos da Trainerflix são focados em soft skills. Legal. Então, aqui já vimos uma boa diferença entre soft skills e hard skills. Se tivesse ao vivo, claro que eu interagi com você, perguntando aí o que você percebeu, quais competências que você ainda tem dúvida, mas coloque aqui no comentário que depois eu vou acessar a live, o vídeo, né, que vai estar gravado, e vou colocar a resposta também para vocês. No dia dessa live ao vivo, nós vamos abrir os grupos para interação e também poderemos interagir lá nos grupos.
Então, um exemplo para mostrar que, na realidade, muitas atividades precisam dos dois. Então, por exemplo, vamos pensar num supermercado. O operador do caixa. Ali tem hard skills e soft skills. Então, por exemplo, como operar o scanner, como operar a caixa registradora, dar troco, tudo isso é hard skills. Mas agora a simpatia, a cordialidade, a atenção são soft skills. Vamos pensar em outra área. O vendedor. Ele tem um processo de vendas que ele tem que seguir. Ele tem os produtos que ele tem que conhecer. Isso é hard skills. Agora, a sua capacidade de persuasão, a sua capacidade de negociação, simpatia, atenção, soft skills. Portanto, essas competências, elas andam juntas, nós precisamos das duas. Talvez você até pergunte, mas o que é mais importante treinar? Hard skills ou soft skills? Na verdade, a gente precisa das duas. Nós temos que treinar as duas. Na área jurídica, eu atendo muito órgãos do Poder Judiciário. E lá eles têm muitos cursos voltados para a área fim, que eles chamam, que são hard skills. Então, conhecimento da legislação, tudo isso é hard skills. Só que precisa a habilidade de trabalhar em equipe, relacionamento interpessoal, empatia, liderança, que são soft skills. Então, independente da área, as competências, tanto hard skills quanto soft skills, são fundamentais. Um bom exemplo é na liderança. Embora a gente utilize o rótulo liderança, a liderança, lato sensu, se subdivide em stricto sensu liderança e gestão. A gestão está relacionada a hard skills, que entra gerenciamento de projetos, por exemplo. E liderança, soft skills, a capacidade de dar feedback, por exemplo, de comunicar com clareza. A própria delegação tem em si hard skills e soft skills, porque tem um processo de delegação. Quando nós estamos analisando esse processo de delegação, nós temos ali hard skills. Agora, a capacidade de comunicar com clareza, de persuadir, de influenciar, soft skills. Então, existem nessas competências, eu tenho que analisar. Quando tem algo mais procedimental, mais técnico, eu estou falando de hard skills, que é o que eu consigo treinar, consigo mensurar. Agora, quando é mais intangível, nós estamos falando de soft skills. E como desenvolver hard skills e soft skills, né? Então, como isso impacta os nossos treinamentos? Aí nós precisamos separar o chá: conhecimento, habilidade e atitude. Então, sempre que eu vou treinar alguém, eu tenho que pensar no chá. Essa competência, qual elemento é o mais importante? É o conhecimento, é a habilidade e a atitude. Toda competência tem os 3 elementos do chá. Então, toda competência tem conhecimento, tem habilidade e atitude. Por exemplo, feedback. Feedback tem que ter conhecimento. Eu preciso conhecer de algumas coisas para dar um bom feedback. Tem que ter atitude, a vontade de querer, a intenção de dar esse feedback. E tem a parte da habilidade no como fazer esse feedback. Então, ele tem os 3. Mas no feedback, qual o elemento que se sobressai? É a habilidade. Então, o conhecimento é importante, a atitude é importante, mas a habilidade é o elemento crucial do feedback. Quando eu penso em proatividade, tem conhecimento, tem habilidade, mas a atitude é o elemento fundamental da proatividade. É a vontade, é o querer da iniciativa de se antecipar e buscar a solução de um problema.
Só que o conhecimento também é importante, a habilidade também para fazer isso, mas mais importante é a atitude. Agora, por exemplo, eu quero dominar um texto, um conteúdo lá. A habilidade é importante, a atitude de querer, sim, mas o conhecimento é o elemento mais importante. Então, saber as normas da empresa é conhecimento. Conhecer as normas técnicas é conhecimento, parte mais importante. Vai ter um pouquinho de habilidade e vai ter atitude, mas o elemento conhecimento é fundamental. Então, toda competência, seja hard skill, soft skill, eu tenho que analisar qual o elemento mais importante dela. Então, por exemplo, gerenciamento de projetos. Gerenciamento de projetos, hard skill, mas tem conhecimento e tem habilidade. Então, eu tenho que trabalhar o conhecimento e a habilidade. Vai ter um pouco de atitude também, mas principalmente conhecimento e habilidade. E aí, entendendo a composição desta competência, eu posso criar o treinamento. Por quê? Porque para treinar conhecimento é uma estratégia, para treinar habilidade é outra estratégia, para treinar ou ativar a atitude é outra estratégia. Quando nós pensamos em conhecimento, nós temos que pensar no REI. O R de repetição, o E de espaçada, essa repetição, e o I de intercalada. Então, como que nós armazenamos na nossa memória, na memória de curto prazo para longo prazo, seja soft skills ou hard skills? Nós precisamos repetir, ter acesso àquele conteúdo de forma repetida, porque a repetição e a associação ajudam a gravar. Agora, não adianta eu ficar repetindo e nunca mais ter exposição ao conteúdo. Eu gravo naquele momento, mas talvez essa repetição não seja suficiente para fazer a transferência para a memória de longo prazo. Então, eu tenho que ter um espaço. E esse espaço ele tem que ser o suficiente para quase começar a esquecer, mas não pode ser longo demais a ponto de eu esquecer. Porque o esforço de lembrar daquele conteúdo reforça a gravação na memória. Então, se eu tive acesso a um conteúdo, é tanto que eu trago alguns conteúdos repetidos aqui no nosso canal. Volta e meia eu falo dos mesmos conteúdos, porque as pessoas estão esquecendo e eu estou espaçando esse conteúdo no tempo. Um outro elemento é intercalar. É tanto que quando se pensa numa grade curricular, numa faculdade, numa escola, você não tem matemática todos os dias. Você tem matemática, depois tem português, depois tem inglês, você tem direito penal, depois direito processual. Então, ele é intercalado, porque ter acesso a outro conteúdo ajuda a começar a esquecer um pouquinho daquele que eu estava trabalhando antes, e esse começar a esquecer é importante no processo. Aliás, mais importante que o começar a esquecer é o ato de lembrar. O esforço para lembrar me ajuda. Então, quando vamos trabalhar conhecimento, o foco do nosso treinamento está em conhecimento, eu tenho que usar o REI. Repetição, espaçada no tempo e intercalada entre conteúdos diferentes. Agora, se a habilidade diz que a prática leva à perfeição, não é verdade? É a prática deliberada, como diz Anders Ericsson, do livro Expertise, a maior autoridade em expertise do mundo. Então, não é qualquer tipo de prática que leva à perfeição, porque eu posso praticar algo durante 10 anos, mas de forma errada. Eu vou ficar hábil em fazer algo errado e não da forma certa. Então, é uma prática intencional, uma prática deliberada com feedback, para que eu saiba que eu estou indo bem ou que eu não estou indo bem, que eu preciso ajustar. Portanto, o desenvolvimento de habilidade se dá com a prática e tem que ter a repetição, prática,
mas eu tenho que ter feedback para eu ir ajustando, ampliando, aumentando o meu esforço, praticando de forma diferente, mais intencionalmente. Portanto, a habilidade é desenvolvida com a prática intencional com feedback. O feedback é o elemento crucial. Muitas vezes nós colocamos as pessoas para praticar, mas ela não tem feedback. Então nós temos o risco da pessoa estar treinando algo, aprendendo, internalizando algo de forma errada. E a atitude, como que a gente trabalha? A atitude, que está mais relacionada a soft skills, então conhecimento e habilidade entram em hard skills, lembrando que não dá para associar conhecimento e habilidade como hard skills e atitude como soft skills. Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou dizendo que uma competência que é classificada como hard skills, normalmente ela tem conhecimento e habilidade, ou só conhecimento ou só habilidade, mas ela tem esses elementos. Uma competência classificada como soft skills, ela tem conhecimento, ela tem habilidade e tem atitude. Tem inclusive de soft skills que são só atitudinais, ou o foco principal é atitudinal, mas tem soft skills que o foco é na habilidade. Tá? Então, cuidado aí para não ter uma interpretação equivocada. Mas como que a gente trabalha o aspecto atitudinal dos participantes? Se o foco é mudar a atitude, é através da reflexão. Então não adianta só informação. A informação não é suficiente para mudar a atitude da pessoa, que está relacionada à intenção dela. E também não é só a prática, não adianta eu praticar a proatividade. É importante a pessoa refletir para que ela entenda a importância de ser proativo. Conhecimento, o rei, repetição intercalada, repetição espaçada intercalada, habilidade prática intencional ou deliberada com feedback e atitude através da reflexão. Muito bem, turma, estamos chegando ao final desta live. Uma live mais rápida, até pelo fato de não ser ao vivo, né? Porque a interação com vocês é muito bacana e gera um aprendizado mais profundo. Agora, ao mesmo tempo, é importante mantermos a constância e mesmo eu estando de férias nesse período, eu optei por deixar essa live gravada. Espero que tenha sido útil o conteúdo. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva. Deixe o seu comentário, compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não está no nosso grupo do Clube de Treinadores e Treinadoras, acesse o meu perfil no Instagram, Ciro Daniel Oficial. Na bio tem o link. Será legal. Então agora é o momento que, ao vivo, eu abro os grupos para interação. Não vai acontecer ao vivo, mas eu vou abrir os grupos para interação nesse momento, até porque com o celular eu consigo fazer isso, independente de onde estou. E vai ser muito bom conversar com você, saber como foi, se esse conteúdo atendeu a pessoa que pediu esse conteúdo, se era isso que esperava, e como que você pode colocar em prática dentro da sua realidade. Nos vemos na próxima live. Tchau, bons treinamentos por aí.